Graça e paz, amados e diletos irmãos. Aqui quem vos fala é Presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, trazendo mais um pedacinho do maná dos céus. Muito bem, amados e diletos irmãos, eu tenho vos falado acerca das promessas de Deus. E hoje eu quero falar acerca da promessa da cura divina na expiação. Hoje é o meu segundo áudio falando sobre as promessas da cura divina. Chamo a vossa atenção para o livro de Isaías, do capítulo 53, versículo de número 8, onde está escrito assim: da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com os ricos a sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, enquanto a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo, o justo, justificará a muito, porque as iniquidades dele levará sobre si. Pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Eterno e soberano Deus, em o nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui, entrando na Tua presença, Pai, para poder falar sobre a promessa da cura divina na expiação, ó Deus, no derramamento do sangue carmesim do Senhor Jesus, no derramamento, Senhor, da Sua alma na cruz, onde Ele consumou a Tua vontade, Pai, para que assim nós fôssemos resgatados, para que nós, ó Deus, que vivíamos perdidos, que vivíamos, Senhor, oprimido pelo inimigo da nossa alma, pudéssemos hoje ser chamado filho da promessa, filho do Senhor, onde o Senhor concretizou a Tua promessa em Cristo Jesus, para que assim nós pudéssemos receber essa promessa da cura divina na expiação do sangue carmesim do Senhor Jesus. Ó Deus amado, te glorifico e te louvo em nome do Senhor Jesus. Amados e diletos irmãos, o significado do sangue de Jesus Cristo é a expiação que Ele fez. Cabe de início ressaltar, amados, que Isaías explica claramente o sacrifício de Cristo Jesus, a expiação pelo sangue do sacrifício, a expiação dos nossos pecados, das nossas iniquidades, pois a maior enfermidade do homem, amados,
A maior enfermidade que o ser humano tem é a mácula que a sua alma carrega devido ao pecado que maculou a sua alma, contaminou todo o ser, e por isso o homem começou a sofrer a consequência. Devido ao pecado é que o homem sofre inclusive o corrompimento do seu físico, e chega muitas vezes ao cumprimento mesmo da corrupção e a morte, ceifando a vida de cada um de nós. Mas Cristo Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Ele foi o que levou verdadeiramente os nossos pecados, e Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. Nós, amados irmãos, hoje fazemos parte da família de Cristo devido ao sangue da expiação. Ele foi que expiou o nosso pecado. Basta lermos o livro de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24, iremos compreender. A expiação, em suma, consiste na anulação da dívida gerada pelo pecado, e na renovação e no resgate do pecador, do juízo do pecado e do seu domínio, amados. Se nós lermos o livro de Romanos, capítulo 6, versículo 6 até o versículo 14, ali nós veremos o sangue redentor de Cristo falando por nós, nos expiando, nos purificando, gerando em nós uma vida de paz, de harmonia. Na época da lei, a morte do transgressor era a exigência para o cancelamento da sua dívida. Os sacrifícios levíticos, embora temporário, ele apenas cobria o pecado praticado pelo transgressor. Ele apenas era uma capa, ele apenas era uma cobertura, mas ele não absorvia o pecador da sua falha. Ele não cumpria na antiga aliança esse papel, substituindo a condenação. Ele não era substitutivo, não era a maneira de purificar, ele não tinha o poder de purificar. A morte era a única maneira que a lei dava para que o homem pagasse a sua dívida. Era dente por dente, olho por olho, dedo por dedo. Mas quando Cristo veio, ele cumpriu a lei, ele cumpriu totalmente a lei e tornou-se o nosso substituto. Ele tinha, portanto, amados irmãos, o único que teve o poder de vir a ser o nosso sacrifício. A lei, na antiga aliança, ele era apenas um caráter provisório até que viesse aquele que era permanente. Quem era permanente? É Cristo, o perfeito sacrifício em nosso lugar. A razão disso é que essa oferta, esse sacrifício instituída na lei de Moisés, apontava para o bendito e o perfeito sacrifício que é o Senhor Jesus Cristo, que é o Salvador da humanidade, que é a nossa redenção, que é aquele que nos lava e nos purifica mediante o seu sangue carmesim, gerando assim em nós uma vida de paz, de harmonia, uma vida oriunda da parte de Deus. Este sacrifício, ele é um sacrifício definitivo, é definitivo o sacrifício, portanto, de Cristo no Calvário, na cruz. Ele cumpriu o que está escrito no livro de Isaías, no capítulo 53, o versículo 7, o versículo 5 e até o versículo 7, onde está escrito assim: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante o seu tosqueador, ele não abriu a sua boca. Amados, Jesus, no verdadeiro sacrifício, ele derramou seu sangue carmesim, ele foi a oferta, aquilo que cumpriu a verdadeira oferta da antiga aliança. E a antiga aliança cessou nesse instante em que Jesus Cristo expirou. Ele expirou de uma vez por todas os nossos pecados e quitou para sempre a dívida que era contra nós. É por isso que está escrito no livro de Colossenses que o Senhor Jesus pegou a cédula que estava na mão de Satanás, a cédula que nos acusava, a cédula que Satanás mantinha, a acusação que ele mantinha contra mim e contra você, rasgou e colocou na sua própria cruz, e sobre a morte ele triunfou. E até hoje o seu sangue redentor é derramado sobre nossas vidas, nos purificando, gerando em nós, amados irmãos, a capacidade de sermos realmente cidadão dos céus, sermos chamados eleito, sermos chamados sacerdócio de Deus, sermos chamados casa espiritual, sacerdócio divino da parte de Deus. Hoje, amados, nós podemos exercitar aquilo que a palavra de Deus diz. A cura divina pertence ao povo de Deus. A cura divina faz parte da nova aliança. Jesus Cristo mesmo prometeu. Ele disse: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e esses sinais seguirão em meu nome. Vocês vão expulsar demônios, vocês vão falar em nova língua, vocês vão colocar a mão sobre os enfermos e vão curar. Amados, esta promessa de Cristo, ele está vivo até hoje. Ele acontece quando você começa a pregar o evangelho da paz, quando você começa a pregar o evangelho de Cristo. A cura é instantânea, o milagre é instantâneo, o poder do alto vem, os paralíticos andam, os mudos falam. Se você não tem visto isso, meu irmão, volte a pregar o evangelho de Cristo. Começa a pregar, começa a anunciar. Você vai receber testemunhos lindos de cura vindo sobre de quatro cantos da terra. Isso tem ocorrido comigo, meus irmãos. Eu tenho recebido testemunhos lindos de pessoas que já estavam desenganadas pela medicina, pessoas que já estavam preparando, inclusive, a maneira como iria sepultar o seu ente querido, pagando, inclusive, até mesmo o enterro daquela pessoa que estava condenado pela medicina, mas o Senhor curou, o Senhor libertou. Pessoas que estavam respirando com a ajuda de aparelho, pessoas que estavam em estado de coma, agora estão novamente respirando normalmente, falando, se movimentando. Alguns ainda estão em estado de plena reabilitação, mas estão vivos pela misericórdia de Deus. Amados, isso acontece, está acontecendo a todo instante. Você precisa crer, você precisa acreditar. Se você está passando por luta, por aflição, se você está passando com uma enfermidade que o médico diz que não há solução, então toma posse da cura divina. Acredite, meu irmão. Você que está passando com espírito de angústia, sofrimento, que está em depressão, que tem insônia, não consegue dormir, a partir de hoje, meu irmão, minha irmã, eu digo com plena convicção, se você tão somente começar a meditar na passagem do livro de Isaías 53, você verá que Jesus já fez tudo por você. Basta você tomar posse da vitória em Cristo Jesus. Este é o pedacinho do maná dos céus que eu trago para cada um de nós neste dia de hoje. Que o Senhor ilumine a vossa mente e vos conceda a paz. Amanhã eu estarei falando sobre a promessa da cura divina como sinal para que o homem possa compreender. Amados,
Só para concluir, eu quero dizer que Deus está curando vidas, libertando vidas até o presente momento. Então, apressa-te, entra na presença de Deus e toma posse do milagre. Eterno e soberano Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai amado, eis-me aqui te dando graça, Pai, porque sabemos que o sacrifício expiatório de Cristo, ele expiou o nosso pecado, consumado por Cristo. Ele realmente já anulou tudo aquilo que era contra a nossa vida, que era contra a nossa salvação, trazendo para cada um de nós bênção da cura divina, como uma promessa assegurada pela obra efetuada na cruz do Calvário. O Senhor Jesus consumou a sua obra, Pai amado, e todas as vezes em que uma cura se manifesta, as doenças são removidas pela expiação de Cristo, mediante o sangue de Cristo. Este sangue tem poder, o sangue redentor continua até hoje falando, afirmando que a cura ela é efetuada pelo Senhor Jesus durante o momento que nós ministramos a sua palavra, no momento que nós oramos, que ordenamos que o mal bata em retirada. Então eu quero nesse instante profetizar, usar a minha boca para profetizar, Pai, a cura sobre este meu irmão, esta minha irmã, que ouve a minha ministração, que o mal vai bater em retirada, as doenças, a infecção, todo o mal, toda a enfermidade que está atuando na vida deste homem, desta mulher, é um câncer, é o vírus da HIV, é muitas vezes um vírus da tuberculose, muitas vezes é o problema, Senhor, de má circulação, é gastrite, é o que for, em o nome do Senhor Jesus, eu ordeno que saia agora, pelo poder que há no sangue redentor, em o nome do Senhor Jesus. Amém, e amém, e amém. Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do Senhor Jesus. Amanhã eu voltarei falando sobre a promessa da cura divina, como sinal para que o homem possa crer, em nome do Senhor Jesus. Amém.